Boa noite, pessoal. Vamos a mais uma aula aí da parte de prevenção e combates a incêndio, né? E nós vamos falar hoje sobre os hidrantes, tá? Falta a gente falar dos hidrantes, é a aula de hoje. A próxima, sprinklers. E como a gente tinha combinado, semana que vem, ao vivo, a parte de projetos e simbologias, ok? Então vamos lá, eu coloquei alguns vídeos aqui nessa aula para a gente estar ilustrando muitas coisas que a gente fala, apesar de que eu já vi que vocês fizeram várias práticas com hidrantes, né, principalmente no final de semana aí da visita da Cana Campo, mas a gente precisa passar as teorias, da onde que vem, para onde que vai, qual a norma, né, e aí a gente vai completar aí as informações para vocês. Então, começando com o vídeo, tá? Esse bombeiro é lá do sul. Bombeiros voluntários de Jaraguá do Sul, Neylor Vicente, para nos explicar como funciona, em que circunstâncias eles utilizam o hidrante. Comandante. Então, nós temos aqui o hidrante que vai demonstrar um pouquinho como é utilizado e os riscos que a gente tem quando esse hidrante não está funcionando. Então, ele vai estar fazendo uma pequena demonstração e a gente vai estar explicando no decorrer do vídeo. Primeiramente, se tira a tampa, aqui ele vai fazer o acoplamento do adaptador. Ele colocou o adaptador aí para a gente poder conectar a mangueira. A gente já está preparado, então, para colocar água para o caminhão. Conectou a mangueira. A gente vai abrir o registro para sair água da mangueira. Porém, se a gente tiver a falta de equipamento, uma tampa dessa, a gente já vai ser prejudicado. Pode abrir a água, né? A gente não conseguiria abastecer o caminhão, porque a água estaria saindo aqui. Se a população der algum detergente não seja trabalho, por favor, comunique para que a gente possa intervir, para evitar que essas peças sejam retiradas. Então, o hidrante, para a gente conseguir abastecer, ele precisa ter, no mínimo, 2 tampas. Todo caminhão ele tem uma tampa reserva. Mas a gente precisa ter um hidrante assim, fechado, porque se a pessoa acaba jogando papel, pedaços de madeira, mesmo pedras, o hidrante fica também de caminhão. Obrigado. Olá, meus queridos bombeirinhos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E antes de dar início ao nosso conteúdo de hoje, nós vamos responder a pergunta que foi feita na aula passada. Na outra aula, eu perguntei para vocês qual que era o nome da chave que fica dentro do hidrante, junto com a mangueira de incêndio. E aí, alguns bombeirinhos me responderam. Parabéns, o bombeirinho que respondeu chave Storm, ou a chave de mangueira. Muito bem, meus bombeirinhos. E agora nós vamos para o nosso conteúdo de hoje. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o hidrante. Durante as aulas presenciais, terão contato na prática com esse equipamento. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho da parte teórica. Bom, hidrante tem vários tipos e hoje nós vamos abordar alguns deles. O hidrante urbano, esse hidrante você já deve ter se deparado dele ao caminhar pela cidade ou às vezes ao assistir algum desenho. Ele é muito conhecido. Mas esse tipo de hidrante, ele não tem nenhuma responsabilidade industrial. E o seu abastecimento de água é responsabilidade da cidade. Existe também o hidrante de recalque, geralmente sob uma tampa de ferro. A sua responsabilidade é particular da edificação. E um dos seus objetivos é o abastecimento do sistema de combate a incêndio através do caminhão do Corpo de Bombeiro. Jamais deve ser localizado onde há área de estacionamento. Existe também o hidrante industrial, encontrado em usinas, portos, fábricas ou áreas navais. Devido à grande constância de atividades nesses locais, ele é de suma importância para a proteção no combate a incêndio. Para compor esse equipamento, ele necessita de mangueira, esguicho e chave de hidrante.
Existe também o hidrante de parede ou hidrante boutique, aquele que você encontra em prédios, edificações ou áreas comerciais. Esse tipo de hidrante ele tem por objetivo a proteção do local com combate a incêndio, mas ele também serve para treinamento de brigada. Esse tipo de hidrante tem que compor a mangueira de combate a incêndio, o esguicho e a chave Storm. E já que a gente já conheceu onde se localiza cada hidrante e o que ele deveria compor, agora eu vou mostrar para vocês como que faz o acoplamento da mangueira aqui no hidrante. Esse aqui é o hidrante industrial. Vocês podem ver que ele precisa de uma coluna e a caixa para poder estar armazenando a mangueira, o esguicho e a chave. O hidrante de coluna, você pode ver que a área dele é externa. Aqui fica onde a área da conexão com a mangueira de incêndio. Vocês podem ver. Essa conexão aqui, ó, o tamanho dela é de 1,5. Existe a de 2,5 também, mas dessa edificação, ela é de 1,5. Aqui fica a caixa de armazenamento, onde fica acondicionada a mangueira, o esguicho e a chave Storm. Ela tem que ficar localizada próxima à coluna, para que haja facilidade no seu manuseio. E assim como tudo na vida precisa de treinamento, esse equipamento não poderia ficar diferente. Todo bombeiro aprendiz civil sabe que precisa ter sempre a constante treinamento. E para o manuseio desse equipamento, os profissionais precisam estar sempre treinando, que seriam as brigadas de incêndio. E hoje eu vou mostrar para vocês como que funciona o aduchamento da mangueira também, e também como se coloca o posicionamento ao combate de incêndio. Vamos lá? Primeiramente, a gente vai fazer o lançamento dessa mangueira. Então, vocês vão segurar as duas extremidades para que elas não soltem da sua mão na hora que você for lançar. Porque se bater no chão, a gente vai perder o equipamento. Então, você se posiciona, segura as duas extremidades e lança a mangueira. Lançando a mangueira, um bombeiro segura a extremidade que vai se conectar no hidrante e a outra extremidade vai ser conectada lá no esguicho. Aqui, meus bombeirinhos, para fazer a conexão, é aquele engate rápido que eu havia falado na outra aula. Então, você vai reparar que aqui, ó, tem uns espaçamentos ao lado dessas pontas. É onde a gente vai fazer o encaixe e girar e travar. Aqui está travado, ó. Travamos a conexão do hidrante. E no esguicho não podia ser diferente. A conexão da mangueira e do esguicho são iguais. Então, agora a gente vai fazer a conexão. Ó, repara que é a mesma entrada. Colocou e faz o travamento. Aqui a gente pode colocar também a chave para fixar e garantir que está bem travado. Depois de ter colocado lá no hidrante e aqui no esguicho, meus bombeirinhos, vamos ficar atentos ao lançamento da mangueira. Repare que ela está toda dobrada e posicionada. Não pode ficar assim ao acionar a bomba e o hidrante. Então, para isso, a gente tem que agora fazer o famoso zigue-zague para deixá-la posicionada para o acionamento da bomba. Aqui, meus bombeirinhos, eu já fiz o zigue-zague, ó. Vocês podem ver que ela está totalmente livre, não tem nada dobrado e ela já está em zigue-zague. Mas por que eu deixei a mangueira assim? Para que eu tenha espaço para trabalhar na hora do meu combate a incêndio. Aqui eu posso avançar e se eu precisar recuar, o meu outro parceiro que vai estar lá do outro lado vai conseguir recolher essa mangueira para trás sem que ela dobre na hora do manuseio. E agora, meus bombeirinhos, é aquilo que a gente treina muito nas aulas presenciais. É o avanço e o recuo para nós fazer a nossa linha direta para o combate a incêndio. Mas para isso ainda precisa de algumas técnicas, principalmente como pegar aqui na mangueira de incêndio e no esguicho. Na parte do esguicho, a mão é sempre no posicionamento na parte de cima, ó. Nunca na frente e nem na área da conexão. É sempre nessa área do esguicho onde tem a regular. Então, colocou a mão aqui, se posicionou, a outra vai segurar a mangueira, porque na hora da pressão vai ficar bem pesado. E se você tiver os bombeiros atrás para te auxiliar, também vai ter que fazer esse apoio. E eles fazem segurando a mangueira também. Já estamos posicionados e a mangueira está no local certo. O que fazer agora, meus bombeirinhos? Primeiramente, as pernas também estão posicionadas. A perna esquerda posicionada na frente e a direita para trás. E o seu parceiro que está atrás, a mesma coisa. Só que a perna dele tem que estar no meio das suas duas pernas. Para que na hora que vocês façam o avanço, nenhum de vocês dois pise do pé do outro. Sempre que der na ponta da mangueira, é o que faz o comando da linha direta. Então, nesse caso, quando eu gritar avanço, eu vou dar um passo para frente e ele vai me acompanhar. E a hora que eu gritar recua, um passo para trás e ele vai me acompanhar. E assim a gente faz um sincronismo tanto para frente quanto para trás, para que nós possamos fazer o combate a incêndio.
Aqui, meninada, a gente já colocou a mangueira e vai acionar o nosso hidrante. Esse hidrante industrial, ele é automático. Ao girar o registro, eu já aciono a bomba. E aí eu já consigo manusear esse equipamento. Quando é o hidrante manual, eu preciso primeiramente ligar o registro e depois ir lá e acionar a bomba. Se eu chegar e acionar a bomba antes de ligar o registro, eu vou queimar o meu equipamento. E dessa maneira a gente faz quando vai desligar também. Se é o automático, só pode vir aqui e girar o registro que a gente já desliga a bomba automática. No manual, primeiramente eu desligo a bomba e depois eu fecho o registro, para que também não deixe o cano seco e venha queimar a minha bomba. E agora a gente vai lá para mostrar para vocês como é que faz o posicionamento com a nossa mangueira de incêndio. E aí, meninada, nós já aprendemos como faz o acionamento ali no hidrante e nossa mangueira está pronta para fazer o nosso combate a incêndio. Aqui, ó, eu só vou me posicionar na onde fica o esguicho para fazer a regulagem dele e fazer o acionamento. Então, ó, vou regular. E aqui, ó, conforme eu for regulando, ele vai me dando um tipo de jato de água. Esse é o jato compacto. E conforme eu vou girando, ele vai abrindo um leque. Esse tipo de leque serve para fazer a proteção da equipe, quando há um avanço do fogo e do calor sobre os bombeiros no acionamento. Então, aqui, meus bombeirinhos, eu consigo fazer um avanço e consigo fazer um recuo. E se eu precisar diminuir e deixar o jato mais direto, eu vou fazer a regulagem desses riscos. E aqui, ó, eu faço a regulagem para que ele faça o jato direto até desligar. E aí, meninada, gostou? Esse treinamento tem nas aulas práticas. Vocês farão muitas vezes. Depois de fazer o trabalho com a mangueira, agora a gente vai fazer o aduchamento dela. E para isso a gente desliga o registro. Se é o manual, desliga a bomba e desliga o registro. Depois a gente vai tirar a retirada da mangueira. Como é o encaixe rápido, ó, rapidinho a gente já tira. E agora a gente vai fazer aí o escoamento de água e o aduchamento. Vamos lá. Antes de fazer o aduchamento, eu preciso liberar toda a água que ficou presa dentro dessa mangueira. E para isso, ó, eu coloco ela na altura acima dos meus ombros, da minha cabeça. E vou fazendo esse movimento para que a água que esteja dentro da minha mangueira vá saindo. E eu vou fazendo isso até o final. E para isso ela precisa estar esticada com as duas extremidades abertas e livres. Um detalhe muito importante é que na hora de fazer a retirada da água da mangueira, o escoamento, você escolha sempre uma descida. Então você fica sempre no alto e vá descendo. Assim facilita o seu trabalho na hora de retirar essa água. Depois disso, você vai unir as duas pontas, sempre com uma diferença de uns 90 centímetros, de uma ponta para outra. E agora eu vou pegar o meio dessa mangueira e vou começar a fazer o aduchamento. Aqui é a finalização do nosso aduchamento. Agora a gente vai acondicionar ela lá na nossa caixa de hidrante. Trabalho finalizado, é hora de guardar os nossos equipamentos. A gente coloca o nosso esguicho, a nossa chave de mangueira e também a nossa mangueira de combate a incêndio. Finalizamos nosso trabalho. E aí, meninada, gostou da nossa aula de hoje? Bacana, né? Vocês vão treinar muito esse tipo de equipamento lá nas aulas presenciais. E por hoje, agora é só exercício físico. Bom, pessoal, eu cortei porque ela vai fazer exercício físico, vocês vão ganhar aí uns exercícios de lambuja no meio do material. E ficou bem clara a explicação, eu acho que vocês já fizeram isso na prática, né? Mas é importante a gente estar relembrando esses itens para a gente explicar como é o hidrante, né? Como ele funciona. Se ele for, a gente acha bom. Então, segundo a NBR 13714, a definição de hidrante é um ponto de tomada de água onde há uma simples, né? Uma, né? Ou duas duplo saídas contendo válvulas angulares com seus respectivos adaptadores, tampões, mangueiras de incêndio e demais acessórios, né?
No caso, é o adaptador tipo engate rápido, a chave Stores e tampões, que tem algumas empresas que ficam tampados, é o ideal, né? Porém, vamos lá, é mais um item a ser inspecionado, verificado, mexido, danificado, porque o funcionário é curioso, vai mexer, né? E aí a gente tem que se ater, porque se ficar sempre fechado, eu nunca vou saber se tem vazamento, né? Então, essa inspeção, ela é necessária para verificar se tem vazamento ou não, tá? Tem outros meios da gente ver se há vazamento, pela própria bomba, né, do sistema de hidrantes, que funciona pelo sistema de bombas, a gente vai falar mais para frente, né? Se ela está caindo pressão, está acionando a bomba automática direto, é porque está vazando água na rede, e aí eu preciso identificar, consertar, resolver, tá? Isso também não pode. Então, como eu falei, né, deve constar no gabinete do hidrante ou na caixa de hidrantes, que a gente fala, né? Chaves de conexão, engates rápidos, mangueiras em bom estado de conservação e enroladas adequadamente, né? Tem gente que vai olhar e falar que está errado, não está. Nós temos 2 tipos de movimento aí, não sei que palavra usar aqui, mas 2 maneiras diferentes de armazenar a mangueira do hidrante. Pelo aduchamento, que é aquela que ela mostrou no vídeo, né? E o zigue-zague, que é aquele ali, tá? O que acontece com o zigue-zague? Se ele não for feito adequadamente, né? Ele pode enroscar e na hora do atendimento à emergência, ao incêndio, né, eu vou ter mais um item a preocupar, resolver e perder mais tempo. E a gente sabe muito bem que no atendimento a uma emergência, principalmente a um incêndio, tempo não só é dinheiro, como pode ser vida ou morte. Dano severo ou não, tá? E aí, os bicos de jato, esguicho sólido ou esguicho tipo neblina, hoje a gente tem o bico regulável, né, ou automático, e os conectores da mangueira com a chave de conexão Stores. A rede de hidrantes, a gente vai falar um pouquinho sobre os hidrantes públicos, né? São hidrantes instalados na rede de distribuição pública, igual aquele que a gente viu no primeiro vídeo, tá? Hoje vem caindo em desuso porque a gente já tem outros meios, né? Hoje já se é exigido com maior severidade, vamos colocar assim, qualquer edificação, mesmo antiga ou nova, né, com suas respectivas particularidades, um sistema de prevenção e combate a incêndio adequado. Ou seja, qualquer edificação hoje tem que ter, principalmente atendimento a público ou residência multifamiliar, edifícios, né? Eu tenho que ter sistema de hidrantes, extintores, sprinklers, caso venha a ser necessário. Onde que eu vejo isso? Como que eu sei que se não é, se está certo, se está errado? Né? Primeiro, pelo projeto, né? Segundo, pelo próprio AVCB do Corpo de Bombeiros, porque o bombeiro só vai aprovar aquilo que está de acordo com o projeto. E onde que eu vejo esse cálculo para eu saber como fazer? Nas ITs do Corpo de Bombeiro. Salvo engano, a IT de cálculo de hidrantes, né, que fala sobre hidrantes, é a 17, tá? Mas tem que verificar lá. Os hidrantes públicos podem ser de coluna ou subterrâneo. O de coluna foi aquele que a gente viu. São instalados em passeios públicos, sendo dotados de juntas de união para conexão em mangueiras e ou mangotes. Hoje nem se utiliza mangote mais, praticamente, né? Tem sobre os hidrantes subterrâneos a vantagem de permitir a captação de maior volume de água, além de oferecer visibilidade e não ser facilmente obstruído. As expedições possuem tampões que exigem uma chave especial para removê-los, tá? Os hidrantes subterrâneos, também chamado de hidrantes
de recalque são aqueles situados abaixo do nível do solo, com suas partes, expedição e válvula de paragem, colocadas dentro de uma caixa de alvenaria, fechada por uma tampa metálica de ferro fundido, com a inscrição incêndio. Quando eu passo na frente de uma edificação e tem essa tampa vermelha, normalmente ela é vermelha ou só de ferro fundido, escrito incêndio, ali eu tenho um hidrante de recalque. Visualmente, ele é composto, na verdade, por uma válvula angular, né, que é a que a gente vê nos hidrantes de edifícios, nos hidrantes industriais, né, porém ela está a 45 graus, né, com uma junção 45 graus, e ela fica num buraco, simplesmente isso, tá? Isso não quer dizer que se eu abrir ali, vai sair água, tá? Vai depender do funcionamento da rede, né? Se a bomba está acionada, se está acoplado ali uma mangueira no caminhão de bombeiros para estar sendo abastecido o caminhão ou o caminhão abastecendo o meu sistema. Eu tenho as duas possibilidades, tá? Normalmente, o hidrante de recalque é utilizado para o caminhão do bombeiro auxiliar o sistema de prevenção e combate da edificação. Mas pode também ser utilizado o contrário, né? A RTI da edificação, a Reserva Técnica de Incêndio, é abastecer o meu caminhão do bombeiro, e já passei por isso, já aconteceu e funcionou belezinha, tá? Só que o sistema de hidrantes tem que estar funcionando, em funcionamento, com a bomba jockey e tudo mais, senão não vai água, não vai pressão suficiente para encher, tá? Os hidrantes de recalque, que eu estou falando para vocês, instalados no logradouro público, sendo interligados aos sistemas preventivos fixos da edificação, rede de hidrantes ou de sprinkler. Sua função principal é permitir o recalque de água para o interior da edificação, através das viaturas do Corpo de Bombeiros e, secundariamente, pode servir como fonte de captação de água, que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, aqui é um desenho detalhado, mostrando, que a gente chama de corte, né? Mostrando os detalhes de como fica esse hidrante de recalque, tá? Ele não fica muito profundo no solo, tá? Eu acho que é uns 30, vai depender aí depende de projeto, não adianta eu falar para vocês assim, vai ficar bem superficial ou vai ficar muito fundo, não, depende, tá? E aí eu tenho um dreno que vai para a sarjeta, certo? O buraco, tá? Da alvenaria, né? A tubulação metálica de pofo, né? Ferro fundido, né? O tampão, a válvula em si, né? E aqui a gente abre ou fecha para ter acesso, né? Ao fluxo de água para entrada ou saída, certo? Aqui vai para a rede, ele é interligado na rede, né? E ele é um auxiliar para sair ou para entrar água, tá? Então, vai depender da condição que eu tiver na minha edificação e na situação de combate, tá? É importante a gente falar que o hidrante de recalque é um meio utilizado para não ter falta de água na hora de um combate, né? É uma das grandes dificuldades que a gente tem na hora de um combate. Eu falo nós, bombeiros, né, servidores públicos, porque quando eu me deparo com uma edificação que não tem um sistema devidamente montado, adequadamente funcionando, inspecionado, enfim, né, viável, o que acontece? O caminhão do bombeiro pode esgotar a sua água e ele vai ter que parar o combate até que venha outro para dar suporte, tá? Eu estou falando isso porque nós vivenciamos isso aquele dia. O pouco que eu fui lá ver o combate, eu cheguei bem no momento em que estava acontecendo isso. O caminhão que veio atender a ocorrência esgotou a água, né? E eles estavam aguardando chegar um segundo e um terceiro caminhão para dar apoio, né? E nesse momento, gente, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, às vezes o incêndio que estava
quase sob controle ou quase sendo debelado, ele pode tomar novas proporções. Inclusive, pode aí virar também um backdraft, um boil-over, e aí é complicado, tá? Que são aquelas explosões que a gente viu, né, que pode soltar aí, que a gente fala de línguas de fogo, ou grandes chamas que podem trazer risco a quem está ali combatendo, ou pessoas que estão perto, enfim, aos bens que estão no entorno. O sistema de pressurização dos hidrantes, tá? Normalmente, pessoal, a gente utiliza hoje, por norma, aqui está mostrando só 2, mas por norma a gente utiliza hoje 3 bombas, tá? A bomba de incêndio é equipamento utilizado para bombear a água com vazão elevada para edificações comerciais, residenciais, industriais, entre outros, para atendimento às necessidades de projeto, onde é necessário sabermos qual a vazão e pressão desejados, né? Isso a gente faz o cálculo lá no projeto, baseado na ITI e nas NBRs, para garantir para a partir desses dados, chegarmos ao tipo de bomba, tá? O que é o determinante da bomba, né? Não é só o modelo, é o CV que a gente fala, né? A potência dela, quantos cavalos, tá? Então, por que eu tô falando que a gente usa 3 bombas hoje de acordo com o projeto, tá? Eu tenho uma bomba automática, que a partir do momento que eu abrir o meu hidrante, ela vai ser acionada automaticamente, tá? Algumas empresas ainda têm esse acionamento manual, tá? Mas por projeto hoje, a norma pede uma bomba automática. A bomba jockey, que é essa pequenininha, normalmente a bomba jockey, ela tem como potência 1 a 3 CVs, tá? Ela é só para manter, deu partida na bomba principal, ela vai manter a rede pressurizada, tá? Então, por isso que ela é de menor capacidade, inclusive a tubulação que sai dela também é mais fina, tá? Que é só para, é como se ela fosse um pelotão de soldados empurrando a água. E eu tenho que ter uma terceira bomba de acionamento manual. Por quê? Caso falhe a bomba automática, eu tenha falha no sistema, eu tenho a bomba manual para me dar suporte, tá? A bomba manual é aquela que eu tenho que ir lá e ligar. Normalmente, a bomba manual, ela é a diesel, né? Algumas empresas, e eu já vi um exemplo desse, tá? Utilizam, por exemplo, motor de Scania, para ser a bomba, né, com a capacidade similar, né, em cavalos, e enfim, cada caso é um caso. A gente tem N soluções aí de acordo com área de grau de risco, quantidade de funcionários, área útil construída, né? Então, vamos supor que eu tenho aí uma empresa de 5.000 metros quadrados, 10.000 metros quadrados, né? Eu vou ter um sistema mais forte, né? Se eu tenho uma empresa menor, mais simples. Então, de acordo com as normas e especificações, a bomba de incêndio é um item importantíssimo para termos sucesso no momento do combate a incêndio. Esta bomba deverá possuir bomba jockey auxiliar com os devidos pressostatos para regulagem de start da bomba ou ambas as bombas, tá? A gente tem os sensores hoje que são colocados para calibrar esse pressostato e verificar qualquer falha, né? Enfim, tá? Esse é o sistema básico aí de hidrantes ou sprinklers, tá? Ele vai estar interligado em uma ponta, né, da saída da água para a rede de hidrantes, efetivamente, né, e a entrada da água vem o que a gente chama de RTI, que é a Reserva Técnica de Incêndio. Aí vocês podem me perguntar assim, eu tenho que ter uma reserva técnica específica para incêndio separada da caixa d'água da minha empresa? Não necessariamente, tá? As caixas d'água,
elas podem ser de 3 tipos, tá? As reservas técnicas, consequentemente. Elevadas, ou tipo taça, né? Que vem sendo muito utilizada, essas metálicas que a gente passa na empresa, eles aproveitam para colocar logomarca, enfim. Aqui em Uberaba tem uma muito marcante, que é a da ABCZ, que a gente passa na Avenida Edson Lamartine e vê aquele chapéu enorme em cima da caixa d'água, né? Enfim, cada um é um, né? Não vamos fazer comentários. E aí, quando eu tenho uma caixa d'água elevada, né, eu posso ter minha RTI junto com a minha água de uso geral, que a gente fala. O que eu tenho que fazer para diferenciar isso e manter ali aquela reserva pedida em projeto? Quando eu falo de caixa d'água elevada, né, a gente calcula aí qual a área total dela, ou seja, quanto que ela vai ter de armazenamento de água no total, né? E aí eu vejo qual que é a RTI solicitada em projeto. Então, vamos supor que eu peguei uma caixa d'água de 150 mil litros. E a minha RTI é de 50 mil litros. Então, eu vou calcular, né, a altura total para ver o volume, né? E aí eu desconto 50, né? E vejo qual a altura, qual que vai ser a coluna d'água que vai dar 100 mil litros, vamos supor, para uso geral. Estou chutando valores, tá, pessoal? Aí eu vou colocar o cano que sai para uso geral naquela altura. E o da RTI lá embaixo da caixa d'água. Ele sai embaixo. Ou seja, mesmo que eu não tenha a caixa d'água cheia, com 150 mil litros, ela sempre terá 50 mil, tá? O máximo que eu vou conseguir usar é 100 mil litros. É só um exemplo. Outro tipo de caixa d'água para que pode ter, né, para reservatório de incêndio, além da elevada, que pode ser também aquela caixa d'água de cima do prédio, que também vai ter as mesmas configurações. Lá antes de 2007, mais ou menos, podia usar só a gravidade para estar abastecendo os hidrantes de um prédio multiresidencial. De 2007 para cá, 2010, foi feita revisão na norma e hoje já é exigido mesmo a caixa d'água lá do último andar, né, que poderia descer a água só por gravidade, é exigido bomba para manter a pressurização do sistema. Outro tipo de caixa d'água muito utilizado também na área residencial, mas na industrial, né, a enterrada, que é aquela subterrânea que a gente faz abaixo do solo, né, que também é exigido bombas, e a semi-enterrada, ela não está nem na terra, nem enfiada na terra, e nem elevada, tá? Então, são os 3 tipos que a gente acha por aí, né? E a gente pode trabalhar, sim, com a água de uso geral e RTI no mesmo componente, desde que eu faça dessa maneira que eu expliquei para vocês, tá? Eu coloco a coluna d'água de modo que eu sempre vou ter aquela reserva ali, e a reserva, o acesso à bomba sempre vai ser por baixo ou livre, vamos colocar assim, tá? E aí, esse é o segredo. E às vezes vocês não têm noção dessa parte de cálculo, projeto, uso efetivo, é assim que funciona, tá? Lembrando, tubulação de incêndio sempre fofo, né? A gente costumava chamar de fofo, ferro fundido, tá? De preferência. Hoje tem algumas marcas não é PVC, mas é um material similar ao PVC, tá? Que vem normatizado, sendo utilizado para hidrantes. Mas, dependendo da rede, dependendo da pressão que eu tenho na rede, não é aconselhável, tá? E também não é aconselhável porque ela é menos durável do que a ferro fundido, certo? De preferência, toda vez que a gente vai ter uma implantação do sistema de hidrantes e sprinklers numa empresa, né, que toda essa tubulação
fique aparente, ou seja, não seja enterrada ou embutida em alvenaria, porque na hora de um vazamento isso é problema, tá? E essa tubulação tem que ser pintada na cor vermelha. É norma, é regra, NR 26, simbologia de prevenção e combate a incêndio, tá? Todo o material de prevenção e combate a incêndio, rede de hidrantes, os hidrantes, extintores devem ser pintados na cor vermelha. Temos exceções? Sim, tá? Mas basicamente vermelho, tá? As mangueiras dos hidrantes, a gente tem no mercado 5 mangueiras de hidrantes normatizadas pelas NBRs, né? E cada uma vai ter o seu uso específico, eu vou falar sobre isso, tá? Então, as mangueiras é o equipamento de combate a incêndio constituído de um duto flexível, dotado de uniões destinado a conduzir água sob pressão, normalmente, né, do hidrante até o foco do incêndio. O revestimento interno do duto é um tubo de borracha vulcanizada diretamente ao tecido externo, que impermeabiliza a mangueira, evitando que a água saia do seu interior. A capa do duto flexível é uma lona confeccionada de fibras sintéticas, que permite à mangueira suportar alta pressão de trabalho e de resistência à abrasão. União Stores são peças metálicas fixadas nas extremidades das mangueiras, que servem para unir lances entre si ou ligá-los a outros equipamentos hidráulicos. Importante falar dessa união de lances entre si. Por norma, eu posso unir mangueiras até, no máximo, elas completarem 30 metros. Porque acima disso eu perco muita pressão, e aí a hora que eu abro a mangueira eu não vou ter o jato que eu preciso para estar não só protegendo a minha equipe, como fazendo um efetivo combate, tá? E aí, temos exceções? Temos algumas exceções, mas a norma fala, via de regra, isto, tá? Ou eu tenho, lá na minha caixinha de hidrantes, 2 mangueiras de 15 metros, né, para cada válvula, ou uma mangueira de 30 metros para cada válvula, tá bom? Importante a gente falar isso porque é prática. Empatação de mangueira é o nome dado à fixação sob pressão da união de engate rápido no duto, né? Que é aquele encaixe que vocês viram o pessoal fazendo ali, né? Você dá uma viradinha, tá bom, já engatou, tá? Lance de mangueira é a fração de mangueira que vai de uma a outra junta de união, né? E a linha de mangueira é o conjunto de mangueiras acopladas, formando um sistema para conduzir a água, tá? Vou falar uma coisa para vocês, experiência que eu já contei para vocês do combate aí que a gente fez ao fogo, 8 horas de combate, no terreno do vizinho, que nem era a área da minha empresa, né? E no desespero de proteger e evitar que aquele fogo pulasse para dentro da empresa, né? Nós utilizamos o nosso sistema que não estava calculado, projetado, preparado, tá? E nós conectamos mais de 3, 4 mangueiras para chegar lá no foco e funcionou. Mas isso não quer dizer que sempre irá funcionar, tá? É porque a nossa linha, ela tinha uma pressão muito alta, tá? E a gente, como diz o outro, foi por tentativa e erro. Ou daria tudo muito certo, ou não daria certo, tá? E a gente tem ainda o alcance do jato de água, tá? Que também é calculado na hora da inspeção, tá? É medido, inclusive, para que o bombeiro aprove ou não o seu sistema de hidrantes. É muito chato, Giovana, tá? Eles olham tudo. Se você sabe tirar a mangueira, se você sabe lançar a mangueira, se você sabe regular, se você está fazendo inspeção, se eles testam lá na hora, eles não põem a mão, eles ficam olhando como espectadores, tá? Eles chamam a brigada tem que atuar, né?
como se fosse um incêndio de verdade, para ver se o sistema está funcionando adequadamente. Quando eu saí da empresa, a gente estava nesse processo, já tinha feito uma primeira inspeção e a gente não tinha passado. Eu não lembro por quê, tá? Eu sei que nós não tínhamos passado. E esse teste normalmente é feito no ponto de maior perda de carga, que a gente chama no hidrante mais desfavorável, que seria o último da linha, tá? Então, é o que fica mais distante da bomba, tá? Eles fazem o teste lá, porque lá tem que funcionar belezinha. Porque eu sei que os outros antes desse, se forem acionados, vão ter pressão, né? Mas e o último, derradeiro, também tem que ter, certo? Então, conforme a BNT NBR 11861, tá? Faltou um Bzinho aqui. Mangueiras de incêndio, requisitos e métodos de ensaio da BNT. As mangueiras são classificadas conforme sua característica de construção e pressão máxima de trabalho, tá? Então, como eu falei para vocês, nós temos mangueira tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 e tipo 5, tá? Define-se como pressão de trabalho a pressão máxima a qual a mangueira pode ser submetida em condições normais de uso. A mangueira tipo 1 é aquela construída com reforço têxtil, tá? A pressão máxima de trabalho dela, 980 kPa, né? 10 kg força por centímetro quadrado. Tipo 2, também com reforço têxtil, ela suporta até 14 kg força por centímetro quadrado. Tipo 3, constituída com 2 reforços têxteis sobrepostos, tá? Ela suporta até 15 kg força por centímetros quadrados. A tipo 4 é construída com reforço têxtil, acrescida de uma película externa de plástico, tá? Ela suporta 14 kg força por centímetro quadrado. E a tipo 5, construída com reforço têxtil, acrescido de um revestimento externo de borracha, também suporta 14 kgf por centímetro quadrado. A gente vai ver o uso de cada uma delas, tá? Então, a mangueira tipo 1 destina-se a edifícios de ocupação residencial, tá? Aqui tem a descrição delas, né? Normalmente cor branca, tubo interno de borracha sintética na cor preta, diâmetro de 40 milímetros, 1,5 ou 2,5, e em lances de 15, 20, 25 e 30 metros. Destinada a edifício de ocupação residencial, conforme tipo 1 NBR 11861, tá? Pressão de ruptura mínima 35 kgf, pressão de trabalho de 10, né? Empatada com uniões tipo engate rápido em latão, NBR 14349, que vai falar sobre esses engates rápidos, tá? Então, eu posso ter numa edificação mangueiras de 15 metros, 20 metros, 25 metros e 30 metros, tá? Eu posso unir, por exemplo, 2 mangueiras de 20? Pode, mas eu posso ter muita perda de pressão, tá? 2 de 25? Pode, mas posso, mais uma vez, tá? Então, o ideal é sempre ter 4 mangueiras de 15 ou 2 de 30, por norma, tá, gente? Mas aí tem as exceções, porque às vezes esses 30 não vai me atender, vai além do meu prédio, então, enfim, eu tenho que, tudo de acordo com a norma e o projeto. Mangueira de tipo 2 destina-se a edifícios comerciais e industriais ou corpo de bombeiros, tá? Também tem reforço têxtil, tá? Diâmetro de 40 e 65 milímetros, 1,5 ou 2,5, lances de 15, 20, 25 e 30, tá? Destino a edifícios comerciais, industriais e corpo de bombeiros, tá? A mangueira tipo 3 destina-se a áreas navais e industriais ou corpo de bombeiros, tá? Também tem diâmetro de 1,5 ou 2,5, lances de 15, 20, 25 e 30, tá? Destinada à área naval e industrial, onde é desejável uma maior resistência à abrasão, às vezes pelo tipo de material que tem ali, a possibilidade de fogo que eu tenho, tá?
A tipo 4 destina-se à área industrial, na qual é desejável uma maior resistência à abrasão, né? Principalmente devido às condições do ambiente e produtos químicos, por exemplo, tá? E, por último, a mangueira tipo 5, que destina-se à área industrial, na qual é desejável uma alta resistência à abrasão e superfícies quentes, tá? Vocês vão ver como indicação aqui do uso de hidrantes, né, não deixar a mangueira ficar imersa ali em brasa, materiais que estão pegando fogo. Mas algumas delas, né, a 4 e a 5, por exemplo, elas são resistentes ao fogo também, tá? Isso não quer dizer que se eu colocar fogo nela, ela não vai romper, tá, gente? Mas ela tem maior resistência que as outras, certo? A identificação da mangueira, tá? Mangueira de incêndio deve ser identificada nas duas extremidades com, primeiro, o nome ou marca do fabricante, número da norma de fabricação, tá? NBR 11861, o tipo da mangueira, se é tipo 1, 2, 3, 4 ou 5, tá? Mês e ano de fabricação. Algumas mangueiras ainda vêm, né, além do tipo, se ela é de 1,5 ou 2,5, tá? E a metragem, se é 10, 15, 20 ou 25, 30 metros, tá? Mas o mínimo necessário, o mínimo exigido por norma é esse aqui, ok, pessoal? Onde eu tenho o tipo da mangueira, 1, 2, 3, 4 ou 5, mês de fabricação e ano de fabricação, tá? Essa marcação, ela deve ser indelével. O que eu quero dizer com isso? Indelével é que não se apaga com o tempo ou uso, tá? Não se danifica, ela tem que ficar ali. Vocês vão ver nas próprias mangueiras que tem lá na escola, que a gente usa para treinamento, que algumas não têm marcação, devido a tempo, até por isso elas estão lá, porque não pode ir para a área mais, né? E o tipo de uso. Foi usada em terra, locais sujos, né? E aí acaba que tira a tinta da mangueira, enfim, tá? Conservação, inspeção e manutenção para maior durabilidade da mangueira. A BNT-NBR 12779, que fala de inspeção, manutenção e cuidados com mangueiras de incêndio, recomenda-se evitar as seguintes situações: evitar arrastar por cantos vivos ou pontiagudos, porque pode cortar, furar, fissurar a mangueira, né? Evitar contato direto com fogo, brasas, superfície quente, exceto aquelas que são indicadas pelo fabricante, principalmente a tipo 5. Arraste da mangueira e uniões, né? Não posso sair arrastando no chão, porque a gente viu que se amassar, danificar a união, eu não consigo mais fazer o engate adequado. Queda de uniões, tá? Não posso deixar ela cair no chão também, pelo mesmo motivo. Contato com produtos químicos, exceto indicado pelo fabricante, e permanecer com a mangueira conectada no hidrante. Vocês viram algumas imagens aqui, deixa eu voltar, que a mangueira está conectada no hidrante. Por que eu não devo deixar ela permanentemente conectada no hidrante? Porque se tiver um vazamento, vai encher a mangueira de água e, devido ao próprio processo de umidade, vai danificar o equipamento, né? E eu vou perder a mangueira. A hora que eu for utilizar, tá até derretida às vezes, tá? Evitar manobras violentas de derivantes ou fechamento abrupto de esguichos ou registros, ou entrada repentina de bomba que cause golpes de ariete na linha, né? Não sei se todo mundo sabe o que é o golpe de ariete, é aquele como se fosse um coice. Ele dá uma batida, você não está esperando, você está ali. É o que acontece quando você dá um tiro com uma arma, né? Ela dá aquele coice que o povo fala, né? É um golpe do tipo golpe de ariete.
Você não está esperando a pressão e ela vem com tudo, tá? E aí isso pode derrubar o operador. Por isso que é importante, no bico da mangueira, ter, no mínimo, para falar pouco, 2 pessoas, né? E a posição correta, igual a moça falou no vídeo, né? Ele calçando ali a sua perna, porque se você tiver um golpe desse, ele vai te escorar e você não vai cair para trás ou machucar, tá? Esse golpe, ele pode atingir 7 vezes ou mais a pressão estática de trabalho, que pode romper ou desempatar, pode soltar a mangueira também, tá? Lembrando que o engate da mangueira é em latão, ele é pesado, e uma lambadinha dele na perna ou em qualquer lugar do corpo vai causar um BO enorme, tá? Evitar curvar acentuadamente a extremidade conectada ao hidrante, isso pode causar também o desempatamento da mangueira. Não utilizar a mangueira para nenhum outro fim que não seja o combate a incêndio, né? Eu relatei isso aqui para vocês já. Lavar pátio, lavar garagem, limpar caminhão, proibido, tá? Eu posso fazer um sistema de lavagem similar ao de hidrantes na minha empresa? Pode, mas ligar na rede de hidrantes, não, tá? Claro e objetivo assim, tá? E para maior segurança, não utilizar as mangueiras das caixas abrigos em treinamentos de brigadas, evitando danos e desgastes. As mangueiras utilizadas em treinamento de brigadas devem ser mantidas somente para este fim, tá? Importante também falar da conservação, que não fala aqui, a cada 5 anos, né? Comprei uma mangueira novinha hoje, eu registro isso e faço o monitoramento, porque no 5º ano ela tem que passar por inspeção invasiva, tá? Que não é só a inspeção de olho que nós profissionais da área fazemos, da segurança, dos bombeiros, né? Bombeiro civil, brigadistas, enfim, tá? O teste hidrostático pode ser realizado na empresa, normalmente ele é realizado na empresa, tá? Por empresas devidamente autorizadas. Faz-se aí o tamponamento de um dos lados, você enche a mangueira e faz a inspeção para ver se ela suportou aquela quantidade de água, se não está vazando, né? Para verificar todos esses itens que eu falei para vocês, tá? Então, eu já acompanhei um teste hidrostático, todas as mangueiras depois são laudadas e etiquetadas, tá? E você pode passar por, acho que são 3 testes hidrostáticos seguidos. Então, a cada 5 anos eu faço um teste. Então, a mangueira pode ficar até 15 anos na área, né? Pelo que a norma fala. Porém, a gente viu aí o colega falando do extintor, que tem mais de 20 anos na área, se tiver conservado. Se tiver dentro do padrão que a norma pede, beleza, né? Eu não arriscaria, né? O acondicionamento de mangueira, a gente viu aí o aduchamento, que é o mais comum, né? E o zigue-zague, igual eu falei para vocês. Muito utilizado, o zigue-zague, ele é muito utilizado no caminhão do Corpo de Bombeiros, tá, pessoal? Porque ele auxilia, a hora que eu puxo a mangueira, auxilia ela a esticar rapidamente. Porém, nem sempre isso vai acontecer, tá? O aduchamento é mais utilizado na área, né? Pelo simples fato de que a possibilidade de enrolar a mangueira, dar nó, estrangular, diminui em 90% devido à forma que ela fica. E uso também, né, gente? Muito mais prático, muito mais rápido, muito mais objetivo. Vamos ver o nosso amigo Paraíso, o que ele vai falar sobre as mangueiras aí? No vídeo de hoje eu vou mostrar 3 métodos diferentes de... Opa, desculpa. No vídeo de hoje eu vou mostrar 3 métodos diferentes de enrolar a mangueira de incêndio. Se você se interessa então por esse tema, por combate a incêndio, por saber como manejar esse tipo de material, fica no vídeo até o final. Garanto que tem muito bombeiro que não sabe, não conhece esses 3 métodos que eu vou mostrar hoje, beleza?
Meu nome é Douglas Paraíso, eu sou bombeiro militar, venho fazendo vídeos aí a respeito de combate a incêndio, faço vídeos sobre materiais, faço vídeos sobre trabalho à altura, ambiente confinado, resgate. Eu já vou estar mostrando 3 formas diferentes de enrolar a mangueira. Eu tenho certeza que muitos bombeiros não conhecem essas 3 formas que são muito úteis em várias situações diferentes. Cada um vai ser melhor para uma situação. Então, aprenda as 3 que vai fazer muita diferença aí no seu profissionalismo, na hora que você for usar no seu quartel, na sua unidade, ou no seu trabalho, na sua empresa, beleza? Já fiz vídeo mostrando esse método aqui, ó, que é o método do aduchamento pelo seio. Repara que nesse método do aduchamento pelo seio aqui, é muito comum você ver isso aqui, quase todo mundo conhece, né? É o método que a gente bota nas caixas de incêndio nas empresas, normalmente é assim, tá? Você vai carregar ela aqui, ó, se for mangueira de 1,5 embaixo do seu braço esquerdo, ou em cima do ombro direito, se for mangueira de 2,5. Você não viu o vídeo que eu fiz a respeito desse método aqui, que é muito utilizado, fica aqui no card, beleza? Qual é a vantagem desse método aqui? Por que a maioria dos bombeiros usam ele em várias situações? Porque eu posso aqui, ó, pegar uma ponta dessa daqui, conectar no hidrante. A outra ponta eu vou só lançar essa mangueira. Eu posso lançar ela por cima do ombro, eu posso lançar dessa forma aqui, ó. Ela vai desenrolar toda lá para trás e vai ficar muito mais fácil de eu utilizar. Só que essa forma tem algumas limitações. Por exemplo, se eu tiver que subir uma escada, né, como é que eu vou fazer com essa forma aqui? A tendência dela é ser um pouquinho mais difícil. Às vezes vai embolar. Se eu estiver lá em um local bem apertado já, como é que eu vou fazer com essa mangueira aqui? Ela tende a dar várias quebradas no meio do caminho. O que é quebrar a mangueira? Quando você bota a pressão na mangueira e ela colaba aqui assim, ó, dá pressão nesse ponto aqui. Então, essa mangueira pode romper nesse ponto aqui, dependendo da pressão, e você vai perder pressão lá na ponta. Para o combate a incêndio ofensivo, principalmente, você não pode deixar de ter 100 PSI lá na ponta. Então, a mangueira não pode estar quebrada. Como que a gente faz para enrolar a mangueira em locais bem fechados ali, bem com espaço bem curto, de forma que ela fique posicionada naquele local ali, em frente a uma porta, por exemplo, ou um corredor, de forma que eu possa abrir a água e aquela água vai correr ali sem quebrar a mangueira e vai facilitar o meu trabalho. Ou que forma que eu vou usar para, por exemplo, subir uma escada com meu companheiro ali, sem essa mangueira embolar, agarrado nos degraus, escada caracol principalmente, é uma dificuldade muito grande dos bombeiros. Então vamos lá, essa técnica do aduchamento pelo seio você já conhece. A técnica do aduchamento por espiral, o que é isso? A técnica do aduchamento por espiral, já vou te adiantando que ela não serve, ela não é boa para você deixar, por exemplo, numa viatura de combate a incêndio ou numa caixa de incêndio, onde você tem que usar essa mangueira aí de pronto emprego. Essa técnica da espiral é para você armazenar essa mangueira, porque ela fica muito mais fácil de armazenar em vários locais, beleza? Então muita gente usa essa técnica, se você não conhece, é a técnica mais comum, eu vejo muito vídeo de bombeiro americano usando, que é aquela que você pega aqui a ponta da mangueira e vai enrolando ela toda aqui assim, ó. Então fica mais ou menos assim, ó. Então ela vai ficar nesse formato aqui, ó, uma junta por fora e uma por dentro. Repara que eu não enrolei ela no chão, mas se você quiser enrolar ela na mão, enrolando ela na mão assim, ó, ela no chão, você enrolando ela na mão assim, como alguns bombeiros fazem, também pode. Mas, às vezes você vai se cansar mais pegando esse peso aqui. Se você tiver um espaço reto no chão e puder enrolar no chão, faça isso, beleza? Então essa forma aqui é ótima para você armazenar, ela fica numa posição muito boa. Essa forma aqui é da espiral. Por que ela não é boa para usar? Porque se, por exemplo, se eu lançar essa mangueira aqui, das duas, uma, se ela parar no meio do caminho, ela pode ficar embolada ali, ficar ruim, ou pode acontecer ainda dela desenrolar toda essa junta aqui, dar uma pancada no chão. Você sabe que se essa junta aqui, esse dente da junta, empenar um pouquinho, fica ruim de conectar. Então você tem que ter cuidado com o material. Então se eu lançar ela aqui de qualquer jeito, ela pode dar uma porrada no chão e eu estragar meu material aqui e empenar o material de bobeira. Então ela é mais para armazenamento. Armazenamento, beleza? Isso aqui é a forma da espiral. A segunda forma que eu vou mostrar agora é a forma do zigue-zague. Para que serve a forma do zigue-zague? Quando eu vou subir uma escada, principalmente escada de caracol, que tem uma dificuldade maior, eu vou botar essa forma de zigue-zague em cima dos meus ombros. Nessa forma de zigue-zague, eu posso deixar algumas mangueiras dentro da minha viatura de combate a incêndio, já dessa forma, amarradas ali com uma fita zebrada. Na hora que eu tiver que usar, eu boto ela no ombro e vou para o incêndio. Chego lá, se eu tiver que tudo enrolar, eu arrebento a fita zebrada, meu camarada puxa ali a mangueira para cima da escada de caracol, vocês vão ver que ela desenrola facilmente. Ou eu posso dar uma ponta para esse meu camarada, ele vai segurar para fazer a conexão, e eu posso sair andando, ela vai desenrolando facilmente ali no meu ombro, beleza? Como é que é essa forma de zigue-zague? Repara que eu permeei essa mangueira aqui no meio, ó, ela tá no meio, beleza? Eu vou fazer de lado assim para facilitar a visualização, tá, amor? Você pode fazer de frente, tanto faz. Permeei ela no meio, olha o que eu vou fazer, tá? Eu vou pegar aqui, ó, um espaço
mais ou menos aqui o espaço que eu quiser, tá? Na verdade, né? Vou deixar aqui mais de 1 metro, a gente deixa 1,5 m, depende de que você achar melhor para você. Vou deixar aqui mais ou menos um espaço de 1 metro, e olha o que eu vou fazer. Vou trazer essa mangueira aqui fazendo um zigue-zague nela, ó. Trouxe ela para cá, trouxe a outra planta para cá até a junta, beleza? Fiz um zigue-zague aqui, tranquilo? Vou pegar aqui e fazer a mesma coisa. E juntei aqui os dois seios. Repara como essa mangueira está ficando. Se você quiser ela fazer ela mais curta, você pode deixar aqui na tua frente. Se você quiser fazer ela mais longa, você pode dobrar ela aqui também, não tem problema. Vou fazendo isso aqui, ó. Joga um pro lado, cola aqui o seio. Olha só como é que vai estar ficando aqui, ó. Vendo? Ele fica nesse formato aqui, ó. Tá? Vou acabar de fazer ela rapidinho para vocês verem como é que fica. Então, vou pegar agora essa mangueira e posso amarrar aqui as pontas dela. De preferência, eu vou amarrar aqui perto da junta, tá? Pra essa junta não ficar batendo. Vou botar uma fita aqui perto da junta e uma fita aqui nessa ponta também, beleza? Essa aqui eu não vou nem amarrar agora não. Lógico que amarrada ela vai ficar melhor aqui no seu ombro, tá? Mas se eu não amarrar, repara que dá para levar ela assim também. Olha o que eu vou fazer. Vou deixar uma ponta aqui e vou andando para lá para você ver como é que é o proceder dessa mangueira. Repara que se eu estiver fazendo esse movimento aí numa escada, ou se eu estiver parado e meu camarada puxando, ela vai sair do meu ombro da mesma forma. Vai ficar mais ou menos assim. Repara que esse movimento que eu fiz, se eu estiver fazendo escada acima, ou se eu estiver fazendo para frente, ou se meu camarada estiver puxando ou eu estiver parado, vai dar na mesma. Repara que a mangueira ela vai esticando toda ali, vai ficar muito mais fácil de você enrolar aquela mangueira enrolando ali na escada e agarrando na esquina, beleza? Dessa forma é ótima, principalmente para a escada e principalmente para a escada caracol. E repara que eu estou usando uma mangueira bem nova, né? Quem tem intimidade com o material sabe que as mangueiras novas são sempre mais difíceis, piores para enrolar. A mangueira velha, como ela já está acostumada a ficar naquele formato, é sempre bem mais fácil enrolar a mangueira velha. Então, para quem costuma fazer essas perguntas, assim, curiosidade sobre um bombeiro, fica ligado nisso. A mangueira velha costuma ser mais fácil de enrolar do que a mangueira nova, que nem essa daqui, beleza? Agora, uma das formas mais importantes e ótimas, que é a forma de enrolar a mangueira em ó. Lembrando, se você está gostando do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo, beleza? Essa forma em ó também é ótima, é muito fácil de enrolar, tá? Ela parece muito com a zigue-zague, a não ser por um detalhe. Então, repara isso aqui, tá? A forma em ó, olha o que eu vou fazer. Eu vou começar da mesma forma. Permeei a mangueira no meio, para que eu tá permeada lá, e vou fazer isso aqui, ó. Vou enrolar essa mangueira para dentro, olha só. Vou dobrar ela aqui, ó, para dentro. Beleza? Vou medir um espaço aqui. É bom que tenha um espaço um pouco maior nessa forma em ó, porque você vai ver que você vai ficar dentro dela depois, tá? Então, ó, deixei um espaço aqui razoável. O espaço aqui tem mais ou menos 1,30 m ou 1,5 m, mais ou menos, tá? Então, ó, dei uma volta aqui para dentro. Agora o que eu vou fazer, ó, eu vou cruzar meus braços, que eu vou continuar dando essas voltas para dentro. Então, ó, eu cruzei aqui meu braço e, ó, girei a volta para dentro de novo. Dei mais uma volta para dentro. Ó. Então, eu enrolei ela para dentro, tá? E aqui eu ainda vou deixar um espaço a mais aqui nessa primeira volta aqui, ó. Para que esse espaço? Esse espaço aqui é o espaço que vai ficar o meu vídeo quando eu for conectar ele aqui, tranquilo? Então é bom que tem esse espaço aqui, vocês vão ver por quê. Então, ó, peguei, mesma coisa, juntei ela, cruzei os braços, ó, peguei aqui perto da junta para a junta não ficar arrastando no chão e joguei para dentro de novo. Finalizei o processo, olha como é que ela fica, olha só. Parece uma enrolação em espiral, só que bem mais larga. Por que chama forma em ó? Porque eu vou trabalhar com ela assim, ó. Por que eu faço ela bem grande? Porque eu vou abrir ela toda aqui, ó. E ela vira um ó, tá? Por que esse ó tem que ser tão grande? Porque, ó, a mangueira de dentro, eu vou conectar o meu edício e eu vou ficar aqui dentro. Então eu posso estar aqui num corredor mínimo aqui, com a porta aqui à minha frente,
que depois que eu abrir essa porta, eu posso entrar aqui ajoelhado, por exemplo, no combate ofensivo, dentro desse incêndio. Quando eu abrir essa água, essa mangueira, essa ponta aqui de fora, ela vai na outra mangueira que vai estar dando lá no hidrante, de onde a água vai vir. Quando eu mandar essa água aqui, eu não abro de uma vez não, porque o risco, se eu abrir ela de uma vez só, com um porradão de água, o que pode acontecer? Ela dá aquelas quebradas que eu te falei, você vai ter que estar ajeitando. Agora, se você abrir devagar, você vai reparar que ela vai inundar toda a mangueira, de forma que a mangueira aqui fique em volta de você, sem quebrar, com espaço mínimo. Então eu pego aqui, ó, e saio andando aqui ajoelhado, por exemplo. Eu posso fazer isso aqui, ó. Se a porta que está na minha frente ou a porta do lado de cá, por exemplo, eu posso ir fazendo isso aqui, ó, com a mangueira cheia d'água. Aí quem não está acostumado com esse método pode pensar, pô, não é possível que isso funcione tão bem. Funciona bem pra caramba. Faça o teste na tua empresa. Outras pessoas estão pensando, pô, mas aí na hora que você estiver andando com essa mangueira, ela não vai embolar, não vai torcer? Não, por quê? Para quem não sabe, a mangueira aqui, ó, por exemplo, ó, ela tá parada aqui, ó. A junta tem um torcedor aqui, ó. Então, ó, se a mangueira estiver bem torcida aqui, não tem problema. Quando eu botar pressão nela, ela mesmo se ajeita, beleza? Tanto aqui na junta de torce tem essa distorção, quanto aqui no meu esguicho também, ó. Tem esse mesmo esquema de distorção. Então não tem como essa mangueira embolar dessa forma aí. Então você vai deixar ela ali no método de O, ela não vai quebrar, você vai poder deixar ela num espaço bem apertado e adentrar esse ambiente, combater o seu incêndio e não vai ter grandes problemas, beleza? Tanto na forma zigue-zague quanto na forma O, eu consigo deixar ela já presa dessa forma, através de fita zebrada. Eu marro ali 3 pedacinhos de fita zebrada só para ela ficar de uma forma que não fique caindo, principalmente se a mangueira for muito nova. Então eu consigo levar lá no ombro, chegar lá na hora do incêndio, eu desenrolo ela de forma muito fácil, vou colocar ela no chão de forma muito fácil. E para quem ficou no vídeo até agora, eu vou dar um bisu a mais. Eu vou te mostrar como transformar um método zigue-zague em método de enrolação IO. Porque às vezes acontece você subir a escada com aquela mangueira em zigue-zague ali, chegou lá no local, o local é apertado. Então eu só tenho, por exemplo, 2 mangueiras enroladas de zigue-zague e não tenho nenhum IO, por exemplo. Eu posso transformar o zigue-zague em IO. E dessa forma aqui, ó, vou mostrar para você. Primeiro eu vou enrolar ela rapidamente aqui na forma de zigue-zague, só que agora eu vou enrolar com um tamanho maior. Então eu vou enrolar em volta das minhas pernas, ó. Então repara que aqui ela já está na forma de zigue-zague, beleza? Bem larga. Olha como é que eu faço para transformar esse método de zigue-zague em método de enrolação em O. Vou botar o zigue-zague no chão, vou fazer esse movimento aqui, ó. Vou pegar o seio aqui que está mais perto de mim, tá? Vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar esse seio, vou enfiar a mão por baixo. Não é por cima, por baixo. Vou pegar o próximo seio mais próximo de mim, vou jogar na minha mão. Próximo seio, vou jogar. O próximo, vou jogar. O próximo, vou jogar. Beleza? Tá aqui na minha mão. Vou pegar essa mão aqui e vou passar por dentro junto da outra, ó. Aqui, ó. E vou abrir. Agora, preste atenção nessa parte. Vou dar um passo para frente e jogar essa mangueira no chão. Essa mangueira aqui já está na forma, no método em O, beleza? Vou pegar a que está por fora aqui, ó, que vai ser a que eu vou pôr o esguicho. E a outra, eu vou fazer a minha conexão. Então repare que eu vou deixar ela aqui, eu vou caminhando da mesma forma que eu fiz da última vez, olha. Logicamente, essa forma que eu fiz agora, transformando zigue-zague para O, ela não vai ficar tão certinha quanto se você já fizesse o O de uma vez só, beleza? Já estivesse pronto lá o O, ia ficar muito melhor, como eu mostrei primeiro. Agora, pô, se você estiver na onça, estiver na situação que você tem que fazer o O e só tem uma mangueira em zigue-zague, para não perder tempo, você pode fazer isso, esse movimento bem rápido, passou os seios, enfiou a mão, jogou ela no chão, já era, tá? Você vai abrir devagarinho ali para evitar que ela colar em alguns locais, vai ajeitar ela mais ou menos e já vai partir ali para o teu incêndio, beleza? Então, se você conhecia alguma dessas técnicas, deixa aqui nos comentários para eu saber se você conhecia, se não, é uma coisa nova para você. Se você testou no seu quartel, ou na sua unidade, na sua empresa, e achou útil, então não deixe também de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para não perder vídeo nenhum. E até a próxima. Tamo junto. Gostaram, pessoal? Eu achei super interessante esse vídeo.
né, como ele falou, alguns métodos que não são muito utilizados, né, outros até que a gente pôs aqui, né, no material, o aduchamento, o zigue-zague, né, mas ele explica direitinho como faz, né, e é uma forma até da gente ter maior habilidade no uso das mangueiras de hidrante, né. Aqui alguns modelos de esguicho, né, o jato sólido, que hoje já vem caindo em desuso, né, a maioria dos projetos já é solicitado o jato regulável ou esguicho automático, que é extremamente mais caro que o jato regulável, né? Aqui uma derivante, que pode ser utilizada, por exemplo, em empresas grandes, né? Normalmente empresas com risco muito alto usam derivantes, ou derivantes do caminhão do Corpo de Bombeiros, né? E chave stores, que a gente já tinha falado sobre ela, né? E as linhas de mangueira, são os conjuntos de mangueira acoplados, formando um sistema para o transporte de água. Dependendo da utilização, podem ser linha adutora, linha de ataque, ou linha direta, ou linha siamesa. Linha adutora é aquela destinada a conduzir a água da fonte de abastecimento para um reservatório, por exemplo, de um hidrante para o tanque da viatura, ou vice-versa, né? E de uma expedição até o derivante com diâmetro mínimo de 63 milímetros. Linha de ataque é o conjunto de mangueiras utilizados no combate direto ao fogo, isto é, a linha que tem o esguicho numa das extremidades. Para facilidade de manobra, utiliza-se geralmente mangueira de 38 milímetros, 1,5, né? A linha direta, que é a linha de ataque, composta por um ou mais lances de mangueira, que conduz diretamente a água desde o hidrante até, ou expedição de bomba até o esguicho, né? Importante a gente saber um detalhe aqui, tá, pessoal? A mangueira de 1,5, normalmente, ela é utilizada para combate florestal, né? A industrial, normalmente, é a 2,5, tá? Mas onde que eu vejo essa especificação? Lá na IT, tá? Tenham curiosidade, mexam nas ITs para vocês saberem mais. Eu preciso decorar, eu preciso saber lidar com aquilo ali tudo. Não, mas é um complemento de informação para muitas coisas que vocês vão ver durante o curso e vão falar onde que é, como que tá. As respostas estão ali, tá? E por último, a linha siamesa, que é composta de 2 ou mais mangueiras adutoras destinadas a conduzir água da fonte de abastecimento para um coletor e deste uma única linha até o esguicho. Destina-se a aumentar o volume de água a ser utilizada, né? Dependendo do risco e o tipo de incêndio que eu vou estar combatendo, tá? As evoluções, né? A manobra que eu uso com a linha de mangueira, né? Efetuada por pelo menos 2 operadores, eu não posso fazer isso sozinho, tá? Até porque a pressão da mangueira, o peso da mangueira, e dependendo da linha, é muito grande, né? E pode aí até ter um golpe de ariete, como eu falei, e levar a pessoa a cair, e aí, em vez de eu ter um acidente, eu vou ter 2, 3, 4. Tá? Dependendo da linha, eu preciso de até 3 ou 4 operadores. Quando você está fazendo um combate longo, igual eu falei para vocês, né, que eu já participei de um que a gente ficou 8 horas, né, a gente põe na linha direta 4 pessoas, né, o ponteiro, né, o ponta que está no esguicho, né, e outros 3. Vou revezar porque quem fica na ponta sofre mais, né, sofre mais peso, mais cansaço. Eu venho o último da fila, né? Fico na frente dele, ele sai, vai para o último da fila ou entra um substituto. Depende se você tem essa condição ou não, tá? Linha direta na horizontal, um profissional auxiliar estende a linha de mangueira, podendo ser ajudado pelo chefe da linha, que depois irá acoplar o esguicho à mangueira, guarnecendo-a com o auxiliar, tá?
Então, ficam os dois na frente, né, para estar aí fazendo o combate. É igual a gente viu a moça explicando do combate, né? Evacuar, avançar, né? A gente vai de parzinho, como diz o outro. A linha por escada interna, o procedimento é semelhante ao descrito para armar a linha direta no plano horizontal. O uso das escadas do próprio edifício, entretanto, obriga o uso de considerável quantidade de mangueiras para se atingir planos superiores. A gente viu que nas escadas, né, a gente pode usar as mangueiras em espiral ou em O, igual o Paraíso falou, né? Vai depender aí da nossa prática, do tempo que eu tenho, enfim, risco e assim vai, tá? Mangueira rompida, né? Tô lá fazendo combate e percebi que a mangueira está rompida, eu tenho um processo para estar trocando essa mangueira, tá? Eu corto a água dela, normalmente a gente aperta, né? Que a gente chama de estrangular a mangueira, tá? Eu tenho um equipamento que faz isso, né? Mas se eu tiver outras pessoas para me auxiliar, eu posso fazer isso manual também, tá? E só para a gente finalizar, né? Mais uma vez, o Paraíso aí conversando com a gente. Rapidão a respeito de técnicas de aplicação d'água. Vou falar a respeito de ataques, diferentes tipos de jato, de pulso, ataque tridimensional. Então fica aí no vídeo até o final, beleza? Meu nome é Douglas Paraíso, eu sou bombeiro militar e no vídeo de hoje eu vou estar falando a respeito de algumas técnicas de aplicação d'água. Primeiramente, eu vou adiantar para você que não existe técnica ideal. Cada técnica vai ser aplicada num combate diferente. Por isso que é importante treinamentos diversos, treinamentos sempre no quartel, fora. Essa habilidade constante com o material, com os tipos de jato, com as regulagens e com incêndio, né, no combate a incêndio propriamente dito, na real, isso aí que vai te dar experiência e vai te dizer que naquela situação ali é melhor usar aquele tipo de jato com aquele tipo de pulso, com aquele tipo de ataque. Então isso aí é uma coisa que a experiência vai te ajudar muito, beleza? Mas aí vou estar fazendo esse vídeo aqui mostrando quais tipos de ataque existem, quais tipos de jato você pode usar, quais tipos de pulso. Depois você vai me dizer se gostou ou não, se já conhecia essas técnicas, qual que você acha melhor. É bem importante essa interação, principalmente nos comentários. Ajuda muito no engajamento do vídeo e me ajuda também no intuito de saber quais são as dúvidas que estão surgindo na cabeça de vocês, etc. Beleza? Então vamos lá, começando pelos tipos de jato, né? Como você vai fazer um combate de incêndio ofensivo, né? O esguicho que a gente usa hoje em dia é esse aqui, né? Esguicho tipo combinado, que você regula aqui tanto o formato do jato, quanto aqui a vazão, além de poder fazer abertura e fechamento rápidos aqui através desse esguicho aqui. Esse esguicho aqui é bom pra caramba, é muito versátil, já fiz vídeo sobre ele. E esse aqui que a gente costuma usar nos corpos de bombeiros. Eu não sei se em todos, mas no Rio a gente usa isso aqui. Primeiro falando a respeito dos tipos de jato, o jato pode ser compacto, aquele jato reto, né, aquele jato pleno que o pessoal fala. Pode ser o jato neblinado, pode ser estreito ou amplo, e o jato neblina. Só que já vou adiantar para você que existe uma linha muito tênue entre o jato neblinado amplo e o neblina, e o estreito também. Então, se você não tiver habilidade com esse tipo de material aqui, você vai sofrer um pouquinho até começar a pegar o bizu. Vou dar até um bizu para vocês aqui daqui a pouco, a respeito de abertura e fechamento do anel aqui, que regula o jato, o formato do jato, que pode te ajudar, mas depende de uma experiênciazinha, beleza? Ah, mas na hora do incêndio eu errei o jato. Errar o jato é normal, não pode se desesperar. Errou o jato lá, jogou pouca água ou muita água na hora do incêndio ali. Fecha a alavanca aqui, observa, espera o vapor ir embora e continua o seu combate lidando outros jatos em locais diferentes. Já falei do uso da água, a respeito do uso da água, você jogar muita água é desperdício. Jogar água no incêndio em um local só mais de 3 segundos não vai ser efetivo. Se você está jogando água mais de 3 segundos no mesmo local e o potencial de absorção de água não foi suficiente para absorver a energia liberada pelo incêndio, das duas uma, ou você está usando às vezes o jato errado, ou você deveria jogar mais água através de outra linha, ou aumentando o fluxo aqui, aumentando a vazão, de 30 galões para 60, para 95, 125. Então, por isso que depende muito do incêndio, beleza? Mas sempre que eu falar de jato, pensa nessa regulagem aqui, compacto, neblinado estreito ou amplo, ou neblina, beleza?
O jato é com relação à abertura desse anel. E para que eu uso essa regularidade do jato? É para atingir uma distância maior ou uma área maior, beleza? Eu falei sobre o uso da água, quanto mais área você conseguir atingir do fogo, melhor. Mas nem sempre você consegue chegar tão perto, então você consegue usar o jato compacto, por exemplo, para atingir uma distância maior. Isso que você tem que ter na cabeça. Quanto mais fechado o jato, a água vai chegar mais longe. Mas se eu conseguir chegar mais perto, eu consigo neblinar ele mais e vou ter uma área de contato melhor. Mas aí, partindo para os tipos de ataque, eu posso usar o ataque direto no fogo. O ataque direto é aquele jato que você joga diretamente em cima do fogo. Ele tem o objetivo de resfriar o fogo. Mas você vai concordar comigo que nem sempre você consegue dar um ataque direto naquele foco ali. Nem sempre você está vendo esse foco. Talvez o foco está atrás de um anteparo, por exemplo. Aí você pode usar o jato que a gente chama de jato modificado. O jato modificado nada mais é do que você usar um anteparo para jogar água, para que a água bata no anteparo e caia em cima do foco. Normalmente a gente usa o teto. Mas se usar de uma parede também, mas normalmente o teto é sempre melhor. Porque a água vai bater naquele anteparo e vai voar em cima do foco ali fragmentado ainda. Então, o ataque modificado é muito bom também, principalmente quando você não tem uma visão, tem um campo de abertura ali bom para você acertar o foco. Então, você pode usar o jato modificado, que tem o objetivo de resfriar aquele foco também e apagar aquele incêndio. Só que nem todo ataque que você dá é para apagar o foco propriamente dito. Tem um tipo de ataque que a gente usa, que é o ataque indireto. O ataque indireto, ele não é para apagar o foco propriamente dito, ele é para diminuir a temperatura do ambiente. Com o ataque indireto, você vai criar vapor dentro daquele ambiente ali. Por isso, com o ataque indireto, a gente costuma usar um mnemônico lá, PTP, ou você grava a frase parede, teto, parede. Normalmente a gente usa esse visual aí para você lembrar. Então, no ataque indireto, você vai atacar uma parede, o teto e a parede. Então, você vai estar atacando o ambiente, e não o foco propriamente dito. Qual a função, qual a intenção de você atacar o ambiente? Gera vapor lá dentro. Se aquele ambiente, por exemplo, está com uma fumaça muito densa, está com muita fumaça, está com muito calor, e você quer diminuir, você quer diluir aquela fumaça, você pode usar esse ataque indireto. Pode ter que ter cuidado numa coisa, eu já falei a respeito nas técnicas de utilização de água. Se você usar muita água no local, você vai gerar vapor em demasia. Esse vapor em demasia aí pode botar os bombeiros que estão ali em apuros, que vai acabar ali com o balanço térmico, a estratificação da fumaça vai ficar tudo quente. Mas, por outro lado, o vapor, ele dilui a fumaça. Então, você tem que usar o jato indireto em locais específicos, de preferência no local onde você possa atacar ali parede, teto, parede, e fechar a porta, compartimentar esse local para deixar o vapor agir. O vapor vai agir, ele diluir naquela fumaça e vai diminuir muito a carga daquele ambiente ali. Então, o ataque direto tem que ser usado com bastante sabedoria, mas é um tipo de ataque que existe e pode estar ali na sua caixa de ferramentas. E ainda temos o ataque combinado. Combinado nada mais é do que você unir as características do ataque indireto e do ataque direto. Então, enquanto o ataque direto você ataca o foco, o ataque indireto você ataca o ambiente, no ataque combinado você vai atacar o ambiente e o foco. Então, você vai jogar água lá, parede, teto, parede, foco, fecha os guichos. Lembrando que sempre eu dou ataque e fecho os guichos. Jogar água mais de 3 segundos no mesmo lugar não é vantagem, já falei isso. Eu faço parede, teto, parede, foco, fecha. Parede, teto, parede, foco. Então, eu vou atacar o ambiente e o foco ao mesmo tempo. Qual ataque eu vou usar? Depende da situação que você faz dando incêndio. Com esses ataques, normalmente você vai usar o jato compacto ou o jato neblinado estreito, porque você atinge uma distância maior. Mas a gente passa para o ataque tridimensional, 3DWF, o Tridimensional Water Fog, que é um tipo de ataque inventado na Suécia lá nos anos 80. Ataque utilizado hoje no combate a incêndio urbano. Lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Deixa nos comentários se você já conhecia essas técnicas ou não, se eu já te ajudei ou não, isso é muito importante, beleza? Esse tipo de ataque você vai usar neblina d'água, como eu falei a respeito, né, das formas de utilizar a água. Quanto mais pulverizado, quanto mais atomizado, quanto mais micropulverizada aquela água tiver no ambiente, mais rápido ela vai absorver o calor. Então eu consigo, jogando esses pulsos de jato atomizado, micropulverizado na fumaça, retirar muito do calor daquele ambiente e atacar o foco de incêndio também, chega mais perto, adentrar o ambiente, usando pouquíssima água. Só que para trabalhar com um ataque tridimensional, eu tenho que ter ideia do que é um pulso. Jato, eu falei, né? O formato aqui que eu vou mudar. O pulso é o tempo de abertura e fechamento dessa alavanca que eu vou estar dando. Então, eu vou atacar a capa térmica e, dependendo da altura do local ali, se é um pé direito de 2,5 metros, 3 metros, que é um pé direito normal, se é um pé direito mais alto, eu vou dar um pulso mais longo ou mais curto. Só lembrando que para trabalhar com pulso, eu vou trabalhar com a galonagem de 30 galões por minuto. Isso é muito importante, porque a abertura e fechamento é muito rápido.
Se eu não tiver com a vazão diminuída, com 30 galões por minuto, o que pode acontecer? Pode dar o golpe de aride na minha linha de mangueiras, prejudicar minha bomba ou estourar as mangueiras que eu estou usando. Então é muito importante a vazão estar a 30 galões por minuto. Se eu tiver que aumentar essa vazão, o fechamento tem que ser devagar. Eu não posso dar mais abertura do fechamento rápido. Mas eu vou falar disso mais para frente. Então vamos lá, o que é o pulso curto? O pulso curto é o pulso que eu faço abertura e fechamento da alavanca em 0,2 segundos. Pô, você vai mensurar isso bem na hora do incêndio ali? Você não vai contar 0,2 segundos, por isso é importante a prática. Uma abertura e fechamento, tem um fusto, um piscar de olhos. Então você abre e fecha a alavanca toda. O pulso curto vai ser utilizado no local onde o pé direito é normal, é 2,5 metros, 3 metros, porque aquela água vai chegar ali por cima de você, ela não precisa correr um caminho muito grande. E o pulso curto você pode usar ele tanto com o jato neblinado estreito, quanto o jato neblinado amplo. Quando que eu vou usar o jato neblinado estreito ou o jato neblinado amplo? Depende da profundidade desse local. Lembra que eu falei que a regulagem do jato é para atingir uma distância maior? Então, por exemplo, se o cômodo for 2,5 metros a 3 metros, se for um corredor, por exemplo, eu posso usar um pulso curto, mas com jato neblinado estreito. Agora, se eu entrei no local, o local é pequeno, é um quarto, é um banheiro, eu posso usar o pulso curto com jato neblinado amplo. Então, repare que eu vou usar os pulsos combinados com os jatos. Aí eu vou passar para o pulso neblinado médio. Enquanto o pulso curto é 0,2 segundos, pulso neblinado médio você vai usar ali 2 segundos. Você pode contar 1.001, 1.002, como as pessoas costumam contar, não sei como seu estado faz, né? Deixa aqui nos comentários se vocês contam 1.001, 1.002, contam 1, 2. Como vocês fazem contar para 2 segundos na forma mais fácil? Então você vai falar 1.001, 1.002, de preferência está sempre no ângulo de 45 graus com o chão, que a água vai atingir uma distância maior. E lembrando que você vai estar de joelho, lembrando ainda que você vai estar paramentado. Isso tudo é combate ofensivo, você vai estar dentro do incêndio, você vai estar com a roupa de aproximação completa, com luva, com bota, capacete, balaclava, EPRC, tudo importante. Tá? Não vai estar sozinho, vai estar você e um ajudante. Esse é tema para as próximas aulas, por enquanto eu estou falando de técnica de aplicação d'água. Então, o pulso neblinado médio, onde eu vou usar ele? Quando eu estiver no local, por exemplo, que o pé direito é maior que 3 metros, com um galpão, por exemplo, local maior, você vai concordar comigo que a fumaça vai atingir uma profundidade maior. Então, tem que jogar essa água por um pouquinho mais de tempo para que ela chegue lá na fumaça e absorva toda aquela temperatura. Então, você vai reparar que o pulso neblinado médio, eu vou usar sempre com jato neblinado estreito, porque eu quero atingir uma distância maior e eu quero que dê tempo dessa água chegue lá e absorva todo o calor daquela fumaça. Se eu der um pulso neblinado médio ali com jato amplo, eu vou estar jogando muita água ali, só que ela não vai estar atingindo uma distância muito grande. Por isso que o pulso neblinado médio, eu vou usar com jato neblinado estreito. Ah, proibido usar com amplo, não é? Já falei desde o início do vídeo, né? Eu estou falando aqui, é um negócio que faz sentido para mim. Se você discordar, deixa aqui nos comentários. Que afinal, não sou dono da verdade, eu tenho certeza que vários de vocês têm muito mais conhecimento do que eu. Então é sempre bom a gente ter esse feedback e trocar ideia. Críticas construtivas são sempre muito importantes. Então eu falei do pulso curto, que eu posso usar com jato neblinado estreito ou amplo, e falei do pulso médio, de 2 segundos, que eu normalmente utilizo com jato neblinado estreito. Mas ainda temos o pulso longo, que é o pulso longo de alta vazão, mais conhecido como ZOT, né? Carinhosamente, o pessoal conhece ele como ZOT. Mas para que a gente usa o ZOT? Você vai reparar que o pulso curto e o pulso médio eu vou utilizar quando eu estiver entrando num ambiente, por exemplo, cujo incêndio está em desenvolvimento. Agora, a partir do momento que o incêndio está completamente desenvolvido, eu não posso entrar naquele ambiente ali. Então, eu vou utilizar o ZOT. Como eu falei anteriormente, o pulso curto e o pulso médio, eu vou abrir e fechar rápido aqui na vazão de 30 galões por minuto. Agora, o pulso longo de alta vazão, o ZOT, eu vou mudar a galonagem aqui. Eu vou mudar a galonagem para 125 galões por minuto, que é o máximo que eu consigo com esse guicho aqui. Qual a preocupação que eu tenho que ter com relação a isso? Eu vou abrir os guichos. Na hora de fechar, eu vou fechar sempre devagar, para não dar aquela pancada lá no meu sistema, na minha linha, beleza? Então isso é muito importante. Eu cheguei no local, o incêndio está completamente desenvolvido, vou jogar a galonagem para 125 e eu vou trabalhar com o ZOT. O que quer dizer ZOT? As letras ZOT, do mnemônico ZOT, é para te lembrar, para facilitar a sua vida na hora de saber qual tipo de jato você vai jogar, quanto tempo você vai estar com essa manopla aberta. Por exemplo, se for um local com mais ou menos 30 metros quadrados, você vai fazer a letra Z. Então você vai abrir, fazer um Z ali e fechar devagar. Sempre mirando na parede oposta do cômodo. Então, eu entrei na porta ali, eu miro na parede oposta e faço aquele Z na parede oposta. Se for um cômodo de 20 metros quadrados, eu vou fazer uma letra O. Vou fechar devagar. Se for um cômodo de 10 metros quadrados, vou fazer uma letra T.
E se for um corredor, eu vou fazer a letra I, sempre lembrando de fechar bem devagar. E com a galonagem a 125 galões por minuto, porque o incêndio vai estar completamente desenvolvido. Cada vez que eu faço essa letra, eu não faço a letra e fico jogando água. Eu faço a letra, fecho os riscos e observo. Marco ali uns 20, 30 segundos para aquele vapor ser absorvido, para aquele vapor sumir, para toda aquela água ser absorvida pelo incêndio. E vou ver se eu vou precisar fazer a letra de novo, se eu consigo me aproximar, consigo chegar perto do foco e usar outro tipo de jato que eu ainda vou falar. Então isso é muito importante que você fique sempre ligado. Tem que ter experiência, tem que ter treinamento, e a vivência vai te mostrar com certeza como usar isso. E quais são os outros tipos de jato que eu utilizo? Você ainda utiliza o pacote d'água. Pacote d'água nada mais é do que você, no jato compacto, a 30 galões por minuto, fazer a abertura e fechamento rápido desses lixos aqui, só até a metade, mais ou menos. A alavanca vai até a metade, porque você vai jogar praticamente um pacote d'água mesmo, vai saindo tanto d'água ali desses lixos que vai acertar lá o seu foco, sem precisar ficar dando um jato direto ali naquele foco. Você avistou o foco de longe ali, um foco pequeno, você consegue jogar aqueles pequenos pacotes d'água que a gente fala nesse foco. Pô, aí você pergunta, pô, mas eu posso, por exemplo, usar pulsos e com jato? Como é que eu faço? Tem um tipo de ataque que a gente chama de pulse penciling, que eu vou atacar tanto a capa térmica quanto atacar o foco através desses pacotes d'água. Como é que eu vou fazer? Eu vou estar ali com um jato neblinado estreito ou neblinado amplo, vou atacar a capa térmica sempre em locais diferentes. Você concorda comigo? Se eu der um jato neblinado amplo naquele local ali e dar no mesmo momento outro jato neblinado amplo, o primeiro vai absorver calor. Agora o segundo já não tem tanto calor, então aquela água vai gerar vapor, vai cair no chão, então sempre em locais diferentes. Então eu posso chegar no local, dar um jato ou 2 jatos, dependendo do tamanho do local, pegar meus lixos, jogar para o compacto, fazer o pacote d'água acertando o foco, voltar de novo, avançar no incêndio, fazer de novo ali os meus pulsos, jogar para o jato compacto, pacote d'água novamente, isso chama pulse pencil. Mas, pô, como é que eu faço para acertar essa regulagem aqui? Um macete que eu acho bem legal, que eu aprendi lá no primeiro seminário de combate a incêndio urbano, é o macete do ângulo do pulso. O que eu vou fazer? Primeiro eu regulo meu jato ali para determinado estreito, determinado ângulo. Eu dou o jato ali na capa térmica. Quando eu for jogar ele para o compacto, eu quero jogar ele para compacto agora para dar o pacote d'água. Eu vou botar meu pulso aqui na posição de 9 horas. Assim vai ficar ruim de vocês verem, né? Sim, ó, vou botar ele na posição de 9 horas e vou girar para 12 horas. Quando eu fizer isso, o que eu fiz? Eu joguei o jato agora para o compacto. Agora que já está em compacto, eu vou lá e dar o ataque de pacote d'água. Quando eu avançar e quiser usar o determinado estreito de novo, eu não fui de 9 para 12 horas, agora eu vou de 12 para 9 de novo. Agora, o jato que estava compacto, ele vai ficar no determinado estreito. Por que eu faço esse macete aqui de botar para 9 e 12 horas? Porque só aquela regulagem que você faz na mão aqui, sem fazer esse macete aqui de 9 e 12 horas, às vezes você passa. Às vezes você quer um jato de determinado estreito, você bota para o amplo se querer. Ou você está muito compacto, volta e ele continua no compacto. Então, fazer esse macete aqui, treina no quartel de vocês, treina na sua idade. Você vai ver, só adianta para caramba a sua vida, quando estiver fazendo pulse pencil. E para finalizar, ainda temos o jato mole. O que é o jato mole? Passei perto de um material que está termolizando, está pegando fogo dentro do local, eu vou ali, jogo no meu jato compacto e abro só um pouquinho aqui essa alavanca. O jato mole você pode até largar o punho e segurar só na mangueira para você cobrir todo aquele material que está termolizando ali com água. Você vai gastar pouquinho água, vai fechar com a sua alavanca e vai continuar o seu combate, vai continuar avançando se precisar. E às vezes o incêndio era aquilo ali, você consegue acabar com esse foco através do jato mole tranquilamente. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, e se meus conteúdos ajudam você de alguma forma, já ajudaram, eu peço que você considere ser um apoiador do canal. Você sabe que eu... Bom, pessoal, a gente finalizou a aula hoje com esse vídeo, né? Mostrando aí os vários tipos de jato. Eu acho que eu já tinha mostrado esse vídeo para vocês, porém, eu acho pertinente para a gente finalizar os hidrantes, né? Próxima aula a gente vai falar de sprinklers. A aula hoje foi um pouco longa, mas eu acho que a gente trouxe aí, agregou bastante informação sobre o hidrante. Espero que vocês tenham gostado e façam as atividades. Pessoal, entre em contato comigo, quem tiver com atividades atrasadas, ok? Obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho e até mais.